Oi, o meu nome é Eduardo Ox. Isso aqui é uma tentativa de fazer um vídeo introdutório para o EEV. Eu acabei de fazer uma versão dele em inglês. Aqui está o título, é uma introdução rápida ao EEV 2, porque a versão antiga era difícil de instalar. E apesar de ser uma introdução, eu acho que vai ser um pouco longo, porque o meu público-alvo para essa versão em português é um público que tem menos experiência com Emacs do que para a versão em inglês. Então, algumas coisas eu vou explicar com bastante detalhe. Quando eu comecei a usar o Emacs há muitos anos atrás, eu imediatamente fiquei fascinado pelo Emacs e vi que dava para usar ele para automatizar praticamente tudo, por causa do Lisp, por causa da facilidade de programar em Lisp, modos de interagir com programas externos. E aí eu passei vários anos usando o Emacs do meu jeito, achando que todo mundo usava o Emacs daquele jeito e me perguntando onde é que estariam os arquivos de anotações das outras pessoas, porque eu anotava tudo em arquivos e estava deixando disponíveis na internet. E aí um dia eu descobri, a partir de um momento em que eu mandei uma dúvida para a lista de desenvolvimento do Emacs, que ninguém mais estava usando o Emacs do meu jeito, e que o Richard Stallman considerava que seria interessante eu documentar o meu jeito, as minhas bibliotecas e incluir elas no Emacs, e que pediu para eu documentar elas. Aí eu comecei a tentar documentar, mas aí aos poucos eu fui vendo que era muito difícil, tinha muita coisa que estava faltando, eu estava muito viciado no meu jeito e muita coisa ainda não estava documentada. Então, eu comecei a escrever um artigo que ficou muito ruim, eu vi que ele era impossível de completar, que está aqui. Se chamava Emacs EEV ou Como Automatizar Quase Tudo. Pelo menos quando eu escrevi esse artigo eu fui descobrindo como escrever sobre determinadas coisas, o que faltava ser documentado e tal, então era impossível terminar o artigo, mas eu aprendi a beça. Antes de vocês ficarem confusos, deixa eu explicar o que está acontecendo na tela. Eu uso um Window Manager muito antigo chamado FVWM, que tem uma área de trabalho gigantesca. Essa coisinha aqui no canto inferior direito é uma miniatura de tudo que acontece na minha tela. Ela é enorme e eu normalmente uso um Emacs full screen aqui. Isso aqui é o script que eu estou usando para ensaiar e gravar esse vídeo. E toda vez que o cursor vai além da borda, eu passo para uma outra areazinha de trabalho. Então, às vezes... então olha... Tem uma janela do browser aqui e eu abri esse artigo e uma outra coisa nessa janela. O artigo é esse. Alguns pedaços dele ainda são interessantes. Esse abstract está bem escrito. E acho que uma das ideias centrais é que a gente acaba... O EEV permite a gente ter uma espécie de linguagem universal de script baseado no Emacs, na qual comandos podem ser mandados para programas externos e para o próprio Emacs, ou em blocos ou passo a passo, de um modo que nos permite ter muito controle sobre eles. Mas bom, vamos voltar para cá. Um dos arquivos principais de documentação do EEV agora é um README, que é um README escrito em Lisp do Emacs, que está aqui. Ele aparece dessa forma quando a gente carrega ele dentro do Emacs, com exatamente essas cores daqui. E quase tudo nele são comentários, exceto por esse bloquinho progn daqui. Então, se você for muito esperto, você pode seguir as instruções nesse Lisp, mas determinadas instruções estão sendo dadas de um modo muito curto. Então, isso aqui, até o passo 3, são instruções para serem feitas no Shell. Depois disso, tem instruções para serem feitas dentro do próprio Emacs. E aí a gente vai ter o Emacs com o modo EEV ativado, e aí a gente tem que fazer outras coisas, aí essas teclas daqui vão funcionar. Então vamos fazer isso na prática. As instruções para serem executadas no Shell são essas daqui, essas 5 linhas em preto, e essa linha azul é uma linha extra que eu vou acrescentar só para ter só para me ajudar com o roteiro desse tutorial. Eu automatizei isso um pouco para eu não precisar bater todas elas na mão. Então, quando eu bater Enter, vocês vão ver que a linha aparece inteira de uma vez. Aqui tem um resuminho do que vai ser essa apresentação. Então, primeiro vou mostrar como é que o Emacs, na verdade, é um ambiente Lisp, e como é que a tecla principal do Emacs é o Ctrl+X, Ctrl+E, que executa uma expressão em Lisp. Vou falar da ideia de última expressão em Lisp da linha. O termo curto seria sexp at end of line, ou sexp at all.
que no Emacs puro a gente teria que executar com Ctrl+E, Ctrl+X, Ctrl+E, mas com E e V a gente pode usar só Meta-E para isso. Meta é Alt, então Alt-E. Vou falar de variações do Alt-E. Uma delas é Meta 0, Meta-E, que ao invés de executar a expressão vai dar um highlight na expressão para a gente ver qual é. Vou falar um pouco de como usar expressões em Lisp como hiperlinks, como voltar de hiperlinks, outras variações do Alt-E, que são com prefixo 2 e com prefixo 3, a ideia de buffers temporários, uma ideia estranha, mas bem útil do EV, que é a gente criar buffers temporários com um monte de hiperlinks neles. Vou falar do sistema de documentação atual, que é todo baseado em funções com esse tipo de nome daqui. Find alguma coisa, intro. São introduções que são caixas de areia, quer dizer, a gente pode brincar nelas à vontade e a gente não está fazendo nada de grave. A gente não vai destruir o sistema por causa disso, a gente não vai destruir a documentação só por editar ela. Vou falar de uma tecla que se a gente esquecer todas as outras, a gente pode lembrar só dessa, que é o E-Jump. E vou falar de... falta um I aqui. Vou falar de uma função chamada FindEV Update Links, que serve para a gente atualizar a versão do EV. E isso vai ser uma desculpa para ver uma das ideias principais do EV, que é esse cara daqui, EPitch, que é o modo mais interessante e mais fácil de usar de controlar programas externos. Então vamos lá, vou executar esses comandos daqui um de cada vez. Crio o diretório, entro no diretório. Repare que eu vou fazer tudo num diretório temporário, então isso é bom para pessoas paranoicas, porque elas sabem que elas não vão sujar o home directory delas. Eu baixo a tarball do EV. Baixo o arquivinho extra com o roteiro da apresentação, esse 2.el daí. Descompacto o tarball e agora eu entro no Emacs. Repara que eu estou acrescentando algumas opções extras aqui no Emacs, que são essas, que são só para me ajudar na apresentação. O FG e o BG vão setar as cores para minhas cores preferidas, bicho que é uma cor parecida com branca e o fundo vai ser preto. Vou usar minha fonte preferida e vou pedir para a Emacs não carregar nenhum arquivo de inicialização. Então a gente abre o tal do README dentro do próprio Emacs, está aqui. Eu já mostrei as instruções no browser, então vou para o final desse arquivo, põe o cursor aqui, executo essa expressão daqui com Ctrl+X, Ctrl+E e repare que a Emacs respondeu true. O resultado desse progeny daqui foi true. E agora eu estou em modo EV, o modo EV está ativado, aparece um EV aqui, ou seja, as teclas do EV estão funcionando e muitas funções que o EV define também estão disponíveis. Aí agora eu vou executar essa expressão daqui, que só existe para me ajudar com esse tutorial. Isso aqui insere o tal do resuminho que eu falei. Deixa eu executar essas coisas daqui só para a tela ficar mais limpa. Vou tirar as bordas e maximizar. E vou fazer o cursor parar de piscar. Então, a ideia principal do Emacs é que o Emacs é um ambiente Lisp. Você pode pensar nele como um ambiente Lisp no qual as pessoas colocaram algumas funções a mais e aí eles tiveram um editor de texto bem simples, mas muito programável. Em cima disso, eles começaram a definir mais funções e fizeram um editor de texto de verdade com um monte de extensões. Então, olha para essa linha daqui. Nessa linha daqui, a gente tem duas expressões em Lisp. Mais 2, 3 e vezes 4, 5. Como o Emacs como o Lisp tem uma sintaxe muito simples, se a gente põe o cursor aqui, o Emacs consegue descobrir onde é que está o início dessa expressão. A expressão é essa. Besteira. A expressão é essa daqui. Então, se eu bater Ctrl+X, Ctrl+E nesse ponto, o Emacs vai executar essa expressão daqui e o resultado vai ser 5. Porque ele está chamando a função mais com argumentos 2 e 3. Se eu vou para o final da linha e executo essa expressão, o resultado é 20, porque eu estou multiplicando 4 e 5. Então a tecla normal para isso é Ctrl+X, Ctrl+E, e o EV define essa função daqui, EK, que recebe um string e executa as teclas que estão descritas por esse string. Então quando eu executar essa expressão daqui,
eu vou executar o up, quer dizer, o cursor vai para cima, e depois o Ctrl X, Ctrl E. Então, o cursor vai para cima e o Emacs vai calcular o mais 2, 3 e vai mostrar o resultado ali no canto. Deixa eu executar. Tá aí, foi o que aconteceu. Repara que aparece um lixinho aqui, um nil. Isso é por uma tecnicalidade, só porque a mensagem, o resultado do EK também é mostrado ali. Então, apareceu o resultado do mais 2, 3 e mais o resultado do EK. Se eu executo essa expressão daqui, eu faço algo que tem uma tecla a mais, mas que eu descobri que eu fazia o tempo todo. Isso aqui vai fazer o seguinte, o cursor vai 2 linhas para cima, depois o Ctrl E leva a gente para o final da linha, depois a gente executa Ctrl X, Ctrl E. Eu descobri que eu estava sempre pondo as expressões de Lisp mais importantes no final da linha, e eu executava Ctrl E, XE, Ctrl E, Ctrl X, Ctrl E com muito mais frequência do que Ctrl X, Ctrl E puro. Então, só para fazer o teste, está aqui, resultado 20, repara que o cursor foi para o final da linha. Então, o EV define abreviaturas para essas coisas. A gente raramente vai querer usar o Ctrl X, Ctrl E puro, então a tecla que corresponde ao Ctrl X, Ctrl E é mais difícil de bater do que a outra. É só o Alt E maiúsculo, quer dizer, meta E maiúsculo. Então essa expressão daqui faz isso, ó, 3 linhas para cima executa. Essa expressão daqui vai 4 linhas para cima e executa o meta E. E o meta E, a grosso modo, corresponde a Ctrl E, Ctrl X, Ctrl E, ou seja, o cursor vai para o final da linha e a expressão é executada. Na verdade, o meta E e o meta E maiúsculo, eles têm várias variações. Se a gente chamar eles com um prefixo numérico, eles funcionam diferentes. Tem vários prefixos numéricos diferentes, cada um com uma função. Várias teclas da Emacs citam prefixos numéricos. Se eu quero bater exatamente 20 hífens, eu posso bater Alt 20, Alt 2, Alt 0. Repara que aqui embaixo o Emacs está me falando que é um comando incompleto, ele está esperando eu bater o resto. E agora eu bato o hífen e pronto, o hífen foi repetido exatamente 20 vezes. Então, todo comando no Emacs ele tem acesso ao prefixo numérico que ele recebeu. Então, quando eu programei o meta E, eu programei ele para prestar atenção no prefixo numérico que ele recebe, e se o prefixo numérico é 0, o que ele faz é que ele vai dar um highlight na expressão, ao invés de executar ela. Então isso daqui, quando eu executar, vai subir 5 linhas e vai dar um highlight nessa expressão daqui. Ó. Funcionou. E isso aqui vai subir 6 linhas e vai dar um highlight na expressão em Lisp no final da linha, ou seja, vezes 4, 5. Eu não uso muito esse Alt 0, Alt E na vida real, mas ele é bom para apresentações. Toda vez que eu estou mostrando para alguém o que eu vou fazer, vale a pena mostrar que expressão eu vou executar antes de executar ela. Agora a ideia principal, quer dizer, uma das ideias principais do EV. Já que tudo no Emacs é programável e tudo pode ser feito com Lisp, se eu descubro um arquivo com informação interessante no sistema e eu penso, quero acessar esse arquivo depois, o modo mais limpo de acessar ele, se eu estou escrevendo as minhas anotações, é criar um comando em Lisp que, quando eu executar, vai abrir esse arquivo. Então, se eu por algum motivo quero ver a versão atual do tarball do EV, eu sei que ela está no arquivo version. O modo usual de acessar esse arquivo pelo teclado seria bater Ctrl X, Ctrl F e depois o nome do arquivo. Repara, se eu bato só Ctrl X, o Emacs me avisa que ele está no meio de um comando, ele espera dar o resto, eu bato Ctrl F e ele agora está me oferecendo um nome de arquivo aqui que eu tenho que completar. Então, se eu aperto R maiúsculo e aperto Tab, o Emacs sabe completar. Em muitas situações o Tab é uma tecla de completamento para o Emacs. Não, era V. Pronto. E agora, quando bater Enter, ele vai abrir esse arquivo daqui. E aí o version diz isso daqui. Então, se eu quero só acessar esse arquivo, se eu quero só voltar para ele, eu posso, e se eu sei um pouquinho de Lisp, eu posso criar essa expressão daqui. Find file com o nome do arquivo. Porque é isso que o Emacs executa depois que ele obteve do usuário o nome do arquivo, quando eu batia Ctrl X, Ctrl F. Então, vou executar isso e olha, teve o mesmo efeito, eu abri o version.
Agora repara que quando eu abro um arquivo novo, quer dizer, quando eu uso uma coisa dessa como hiperlink, o Emacs está abrindo mais um arquivo. A ideia é que o Emacs ele pode abrir centenas ou milhares de arquivos de uma vez. O Emacs é totalmente diferente de um editor tipo VI, em que toda hora você entra nele e sai dele. A ideia é que você abre o Emacs uma vez e você não sai mais, você só sai quando você for desligar a sua máquina. Ou em situações muito específicas, quando você precisar reinicializar. Então, por enquanto eu estou editando um arquivo, que é o README. Agora eu vou estar editando dois arquivos de uma vez. Eu estou com o README e estou com esse version. E a gente pode imaginar que esses arquivos estão numa pilha. E aí se eu tiro o último cara da pilha, que é o cara mais recente, que é o version, o Emacs mostra de novo o cara anterior, que é esse daqui. Então, para voltar de um hiperlink, normalmente o que a gente faz é deletar o arquivo que a gente abriu. O comando que o Emacs tem para isso chama QBuffer, e a tecla para isso é Ctrl+X+K. Deixa eu só confirmar. É isso, Ctrl+X+K. Só que eu estava fazendo isso com tanta frequência que eu bolei uma tecla rápida para fazer isso também. Quer dizer, eu implementei no modo EV que o meta-K, quer dizer, o Alt-K, ia servir para matar o buffer em que a gente está. Então, eu posso ir para o arquivo version com Alt-E, meta-E, e posso voltar deletando esse arquivo novo quer dizer, deletando o buffer onde a Emacs pôs o arquivo novo com meta-K, Alt-K. Então, seguir um hiperlink é meta-E, voltar de hiperlink é meta-K. Esse hiperlink daqui, que a gente vai ver depois, ele leva para um pedaço de documentação do EV. Ele vai explicar com um pouco mais de detalhes o que é o meta-K. Mas eu quero deixar para falar dele depois porque ele vai abrir um buffer temporário, que é uma ideia que muita gente pode achar esquisita nesse momento. Então, aguardem alguns minutos. Agora, repara, em apresentações, acho que é bem comum que a gente queira mostrar o que acontece depois que a gente executa um hiperlink, para a pessoa poder comparar o antes e o depois. Então, se eu divido a tela em duas partes, assim, se eu bato Ctrl+X3, que foi o que eu acabei de fazer agora, o Emacs vai dividir a tela em duas por uma divisão vertical aqui. Então vai ser um lado esquerdo e lado direito. Agora, digamos que eu vou para o outro lado direito. Repare que o cursor está aqui, está na mesma linha que o anterior. E agora eu executo isso aqui com Alt-E. Então, o que aconteceu? Aqui à esquerda eu tenho o antes de seguir o hiperlink e aqui à direita eu tenho depois de seguir o hiperlink. Porque eu criei uma cópia desse buffer aqui e eu segui o hiperlink que estava na linha que o cursor estava. Então, de vez em quando pode ser útil eu apertar Alt+2, Alt+E. Repara que isso vai dividir o screen, dividir a tela e mostrar o target do hiperlink no lado direito. E a outra variante disso é meta-3, meta-E, que faz a mesma coisa, só que o cursor vai para o lado direito. Então o cursor vai para o depois. Agora deixa eu explicar o que é essa história de buffers temporários. O Emacs tem um sistema de help muito bom que é feito de um monte de comandos que todos começam com Ctrl+H. Então, se eu bato Ctrl+H, vai acontecer isso. O Emacs dá um prompt aqui embaixo dizendo que ele está esperando que eu bata uma tecla. Ou então clicar em alguma coisa da tela. Então, se eu quero mais informações a respeito do Ctrl+X, Ctrl+F, que está aqui, ó, repara, Ctrl+X, Ctrl+F é o comando para abrir arquivos, eu posso bater Ctrl+X, Ctrl+F, e o Emacs, por si mesmo, ele vai dividir a tela em duas, e ele vai dar uma descrição do Ctrl+X, Ctrl+F aqui. E agora é engraçado que essa descrição ela foi gerada dinamicamente, ela não corresponde a um arquivo, foi algo que o Emacs computou na hora, e abriu num buffer chamado estrela help estrela. O nome do buffer está aqui. Então, com isso, a gente vê que nem todo buffer corresponde a um arquivo. Alguns buffers são coisas que o Emacs gera, mas que, como eles não correspondem a um arquivo, o Emacs nem vai saber onde salvar ele se eu pedir para salvar o arquivo. Nesse caso aqui, eu estou num buffer que eu não posso nem modificar. Se eu tento
bater, por exemplo, 6, 7, 8, J aqui, o Emacs reclama buffer is read-only. Então, esse buffer daqui em particular, ele não pode ser modificado e o Emacs não saberia onde gravar ele se eu pedisse para gravar. Mas repara que esse é um buffer bem interessante. O Emacs, da mesma forma que aqui o Emacs fez umas malandragens com texto, ele colorizou cada pedaço de um jeito, aqui ele pegou os nomes dos argumentos para a função findFile e botou em itálicos, e ele ainda criou alguns hiperlinks. Então isso aqui é um hiperlink do jeito tradicional, não é um hiperlink em Lisp, ou seja, você não consegue ver imediatamente qual é a função que esse hiperlink vai executar. Isso aqui é um outro hiperlink, isso aqui é um outro hiperlink. Curiosamente, esses três hiperlinks são para coisas totalmente diferentes. Esse aqui é para o manual de um módulo do Emacs chamado Tramp, esse aqui é para uma variável e esse aqui é para uma função. Então deixa eu voltar. Repara que se eu executo isso aqui com Alt-E, o Emacs por si mesmo dividiu a tela. E ele não levou o cursor para o lado novo, o cursor continua no antes, o cursor não foi para o depois. Então eu vou ter que usar algum truque extra para matar essa coisa nova que eu criei. Porque normalmente, como aqui, se a gente segue o hiperlink, basta a gente dar Alt-K e a gente volta. Mas para voltar do que aconteceu aqui, a situação é bem diferente. Então eu tenho que saber teclas para manipular janelas, para poder voltar dessa situação. Se eu quiser voltar para uma janela só, eu tenho que saber a tecla que me faz ficar de volta com uma janela só. Esse Ctrl+HK, Ctrl+X, Ctrl+F vai corresponder a essa função daqui. Se eu executar essa expressão em Lisp daqui, describe function findFile, ela vai fazer exatamente a mesma coisa e vai me dar a descrição do findFile. Só que com uma complicação extra. Olha que péssimo. O resultado de chamar a função describeFunction é um string muito grande. E o resultado é sempre dado aqui. Esse resultado tinha mais de 4, 6, 8, 10, 12, 13 linhas. Então, o Emacs ele até aumentou esse espaço aqui embaixo, a echo area, para poder mostrar um pedaço do string, mas ele bagunçou a tela bastante. Acho que é bem confuso a gente seguir uma coisa dessas. Então, uma das coisas que eu fiz no EV foi que eu implementei funções que podem ser usadas como hiperlinks, mas que é bem fácil voltar delas. Então, esse findTheFunctionDescript daqui é uma das minhas funções e ele faz algo mais ou menos equivalente ao findFile, só que ele abre o buffer temporário com a descrição do findFile na mesma janela e para voltar basta dar Alt-K. E ele não bagunça a parte de baixo. O valor de retorno dele é simplesmente new. Então, agora que a gente já viu essa ideia de buffers temporários, eu posso explicar o que é essa história daqui, do findEvalIntro. Toda a documentação do EV, hoje em dia, está nessas funções cujo nome é find alguma coisa intro. São introduções, são tutoriais. Esse aqui, findEvalIntro, é uma introdução ao EV que, na verdade, é um índice para várias introduções menores. Então, vamos seguir ele. Olha, repara, o Emacs criou esse buffer chamado findEvalIntro com uma estrela de cada lado. E aqui, no início, a gente tem um header. E depois a gente tem o corpo do texto. Aqui a gente tem um índice de todas as introduções. Na verdade, nesse tutorial a gente só vai ver até aqui, até o 5, e na verdade a gente não vai ver direito nem o 3 nem o 4, então a gente praticamente só vai ver o 0, 1, 2 e o 5. E espero que vocês consigam aprender a navegar nessas coisas. Então, tem todos esses tutoriais daqui, já vou explicar o que quer dizer eles serem sandboxes, e o que quer dizer eles serem temporários e editáveis. E repara que tem mais dois intros aqui, mas que eles são separados, porque eles não descrevem coisa do EV, eles são meio que introduções ao Emacs que eu recomendo para pessoas que não sabem o Emacs ou que eu uso em oficinas que eu dou.
E tem os hiperlinks extras. Esse aqui ele vai abrir o README, que é onde a gente estava. E esses daqui vão abrir documentação a respeito da função EV-Mode. Então essas coisas daqui vão listar todas as teclas do EV. E aqui tem uma seção meio porca a respeito de instalação do EV, que agora estou vendo que eu tenho que modificar ela, porque o modo recomendado de instalar o EV é pelo Find EV Update Links. Então esquece essa parte daqui. Mas vamos voltar. Opa, tá aqui. Então a gente já viu que o Find EV Intro é meio que o ponto de partida para a documentação do EV. E ele pode ser usado para pessoas que não sabem, que estão aprendendo Emacs, porque ele tem uma introdução Emacs aqui. Deixa eu dar uma olhadinha nela. Ela tem um header bem parecido com o anterior. Ela fala um pouquinho das teclas básicas do EV, de um modo bem curto, que nem aquele modo do README. Aí aqui tem um pouquinho a respeito dos conceitos fundamentais do Emacs e da terminologia que a gente vai ver no Emacs. Então, como o Emacs é muito antigo, ele é de antes da existência de sistemas de janelas, a noção dele de janela é diferente. A gente está acostumado com a ideia de que isso aqui, que tem uma moldura azul, droga. Isso aqui tem uma moldura azul, uma janela, e no browser isso aqui são os tabs do browser. Na terminologia do Emacs, que é muito antiga, isso aqui é uma janela, isso aqui é uma janela, e essa coisa grande que engloba tudo é um frame. Então, se vocês quiserem olhar o manual do Emacs, aqui tem links para várias posições do manual do Emacs. Então isso aqui vai para a seção a respeito de Windows, que explica como usar várias janelas do Emacs. Repare que isso aqui é a seção 24 do manual do Emacs. Droga. Se eu vou para cima nesse manual, o manual é todo dividido em capítulos, seções e subseções, e você pode... Ele é estruturado em árvore. Então, aqui eu estou no topo da documentação do Emacs, do manual do Emacs, e essas coisas aqui podem ser usadas como hiperlinks. Eles vão para capítulos, e quase todos esses têm seções dentro, e subseções. Então aqui eu vou para a seção 1, quer dizer, para o capítulo 1, que é a organização do screen. Aqui tem algumas subseções dele. Aqui fala sobre point quer dizer o cursor, é uma terminologia antiga do Emacs. Deixa eu sair desse help. E aqui eu voltei para o meu Find Emacs Intro, que eu estou mostrando rapidinho o que tem nele. E aqui eu coloquei um resuminho de algumas das teclas que eu recomendo que as pessoas aprendam primeiro. Então aqui à esquerda você tem o nome da tecla, e aqui você tem a descrição da tecla, que em geral é o nome da função associada à tecla. Por exemplo, essa aqui é Other Window. Ó. Se eu bater Ctrl X, O, o Emacs vai executar uma função chamada Other Window. Se eu bato Ctrl H, K, Ctrl X, O, o Emacs vai me mostrar que o Ctrl X, O roda o comando Other Window. E deixa eu só mostrar uma outra coisa antes de prosseguir, que aqui eu fiz uma versão em HTML dessa documentação. Isso, aqui está a minha página. Ela tem uma seção sobre o EV, que tem muita coisa antiga, mas nesse trecho daqui eu coloquei as últimas novidades. Então, tem links para páginas do YouTube com vídeos. Tem esse README daqui. Tá. Olha, eu HTMLizei esses intros. Esse aqui é o Find EV Intro. Aqui está aquele índice que eu mostrei, que vai do 0 até o 18. Eu disse que a gente vai ver do 0 até o 5, exceto pelo 3 e 4. E a gente está olhando o Find Emacs Intro. Então aqui você tem a versão HTML dele. E essas coisinhas daqui, no final de cada expressão Lisp HTMLizada, esses dois últimos caracteres, o fecha aspas e o fecha parênteses, são o hiperlink para o target do hiperlink.
Então, se eu seguir esse hiperlink daqui, que fala sobre o Windows, o browser vai abrir esse arquivo, essa página daqui, que está no manual na página da GNU. O browser está mostrando aqui no lado de baixo da tela qual é o target dele. Então vamos seguir só para tentar. Está aqui. Isso aqui é uma HTMLização padrão da própria GNU, do manual do Emacs. E esses hiperlinks daqui funcionam de um modo bem parecido com o que eles funcionam dentro do Emacs. Então vamos voltar. Então eu já mostrei o que é esse help a respeito do Emacs. Esse Find the Full Intro está muito incompleto por enquanto, são só uns exemplinhos que eu uso para mostrar para as pessoas as ideias básicas do Lisp, quer dizer, como definir funções em Lisp. Vamos voltar mesmo. E agora, olha o seguinte, eu falei que o modo do Emacs de dar help a respeito de uma tecla é com Ctrl+H+K. Então, a tecla de prefixo para o help do Emacs é o Ctrl+H. A tecla de prefixo para o help do EEV é o Meta-H. E se eu quero help a respeito de uma tecla no EEV, eu vou bater Meta-H, Meta-K e a tecla. Então vamos ver qual é o help que o EEV vai dar para o Ctrl+X, Ctrl+F. Vou executar isso aqui para não me confundir, tá? O que o EEV faz é que ele cria um buffer temporário chamado Lisp Hyperlinks, que tem um monte de linhas, e cada uma dessas linhas, ou quase cada uma delas, vai ser um hiperlink. Repara, uma delas daqui é o Describe Function, que a gente já seguiu e que a gente viu que ele bagunça a tela. Essa outra linha daqui é a versão do EEV do Describe Function. Vamos seguir ela. Olha, a gente vê que ela não bagunçou a tela, ela abriu tudo na mesma janela, ela tem os mesmos hiperlinks que eu mostrei antes. Isso aqui é um hiperlink para um dos manuais do Emacs, isso aqui é um hiperlink para a descrição dessa variável, e isso aqui é um hiperlink para a descrição dessa função daqui. Então vamos voltar. Esses outros hiperlinks eles fazem outras coisas. Por exemplo, esse hiperlink daqui ele vai para o código-fonte da função findFile, que ou vai ser em Lisp ou vai ser em C, e as outras coisas não interessam tanto agora. Mas esse buffer daqui é um buffer que a gente pode editar. É um buffer temporário que a gente pode editar ele como quiser, e a graça disso é que a gente pode não só fazer cut and paste aqui, como a gente pode editar esses hiperlinks para eles ficarem mais como a gente quer. Vamos seguir esse hiperlink de novo, ó, esse daqui. Deixa eu até seguir ele numa outra janela. Digamos que eu fiquei curioso a respeito dessa parte daqui, que fala sobre máquinas remotas. Então, eu vou dar um cut and paste aqui, aliás, na verdade, um copy and paste, nesse Remote Machines daqui. E aí eu vou usar umas teclas que eu só vou explicar direito num outro tutorial para editar rapidamente esse hiperlink daqui e para refinar ele. Então, esse hiperlink agora, ele é parecido com o anterior, ele abre a mesma página, mas ele procura pela primeira ocorrência do string Remote Machines nessa página. Então, ó, vou seguir esse hiperlink, vou mostrar o target dele à direita. Olha, o cursor apareceu logo depois da primeira ocorrência de Remote Machines nessa página. Então, deixa eu voltar. E às vezes a gente vai querer pegar essa coisa daqui, já que a gente encontrou uma informação importante, a gente quer criar um link para essa informação importante. No nosso arquivo de notas, a minha ideia é que a gente vá guardando links para todas as coisas interessantes que a gente encontrar. E como esses links vão ser feitos de Lisp, a gente tem que ter modos rápidos de editar esses links em Lisp e de copiar eles de um lugar para o outro. Então, vou dar um copy and paste aqui. E aí, deixa eu só fazer uma bagunça temporária aqui. Eu posso copiar o hiperlink para cá. E esse hiperlink vai exatamente no mesmo lugar de antes. Deixa eu executar ele com Alt 3, Alt E. Está aqui, ó. Vou desfazer isso. E deixa eu explicar uma das ideias principais que faltam
é o seguinte, eu estou usando o EV para introduzir software livre, GNU Linux, Emacs para pessoas que ainda não têm nenhuma experiência com isso. Então eu tinha que dar um jeito dessas pessoas poderem lembrar o mínimo possível de teclas para conseguirem se virar. E aí um dia me ocorreu que eu poderia usar uma tecla só para isso, que é o Alt J, que é J de jump, que o J também vai ser usado com prefixo numérico e ele vai para vários lugares, mas quando eu bato Alt J sozinho, ele vai para uma espécie de índice. E esse índice é feito em Lisp, mas é um índice que vai ser fácil de entender. Olha, eu vou executar isso aqui e eu de novo vou mostrar o target disso numa outra janela. Repara que quando eu executei esse Alt J daqui, o Emacs abriu um arquivo chamado ejump.el, que é um arquivo em Lisp, e ele foi direto para esse bloquinho aqui, que é uma série de definições de funções em Lisp. Na verdade, ele foi para a definição dessa função daqui, ejump estrela, que está no topo do bloco. E aí, quando a gente olha para essas definições daqui, a gente descobre o que cada prefixo faz. Claro que você tem que ter alguma noção de como ler isso, né? Mas não deve ser difícil. Pode ser difícil escrever definições desse jeito, mas ler não deve ser tão difícil assim. Então, alguns desses targets daqui, por exemplo esse, são hiperlinks. Mas outros, como esse daqui e o de baixo, eles fazem outras coisas. Esse aqui em particular ele vai mudar a fonte que a gente está usando para uma fonte bem menor. Deixa eu demonstrar. Vou apertar Alt 10J e a fonte virou isso aqui. Vou apertar Alt 11J e a fonte volta para a fonte anterior. Então, a gente pode programar qualquer prefixo do Alt J para fazer qualquer coisa. É só a gente saber fazer esse tipo de linha daqui, o que eu vou ensinar no outro tutorial. E quando a gente bate só Alt J, a gente vem para cá, e aqui tem um índice escrito em linguagem humana, e aqui tem um índice escrito em Lisp. Então, aqui tem o resuminho do EV Mode. Ele lembra de que a gente pode usar Alt E para seguir hiperlinks, e Alt K para voltar de hiperlinks, e ainda por cima, quando a gente seguir isso daqui, deixa eu fazer o mesmo truque, tá? Vou abrir o target numa outra janela. Aqui a gente vai para um dos intros do EV, um dos primeiros, que explica muita coisa a respeito do Lisp no Emacs e a respeito de como executar expressões em Lisp com Alt E. Então, quando a gente executa isso... Ai, droga. Isso aqui, a gente vai para a primeira referência ao meta-E no find_eval intro. E quando a gente executa isso daqui, a gente vai para a primeira referência ao Alt-K no find_eval intro. Então, repara que isso aqui abriu esse tutorial direto na página 139 e foi para a primeira referência ao Alt-K numa seção chamada Going Back. Tem muito mais informação a respeito do Alt-J aqui. Repara que isso é um intro sobre o próprio ejump. Se eu executo ele, eu venho para cá. E aqui explica um pouco a respeito de abreviações que eu vou usar. Por exemplo, meta 1, 2, 3, J, ao invés de meta 1, meta 2, meta 3, meta J. E explica por que o ejump é feito do jeito que é. Explica aqui que é um bloco de definições para o EV e como é que tudo funciona, meio que de dentro, talvez com detalhes demais. Vou voltar para cá. Então, lembra que a gente estava aqui no README. Essa expressão daqui diz que o índice quer dizer, que quando a gente bate o Alt J, a gente vai para uma espécie de índice. Essa espécie de índice está aqui. Então aqui ele fala das três teclas principais por enquanto, que são meta E, meta K e meta J. Se você entendeu essas ideias, você entende como executar essas expressões em Lisp daqui. E aqui tem um pouquinho mais de detalhe a respeito dos prefixos principais para o meta J. Então, se a gente executa essa expressão daqui, que corresponde ao próprio meta J, o que o
o EV vai fazer vai ser que ele vai procurar o código-fonte da função eJumpEstrela. A função eJumpEstrela é essa definida nessa linha daqui. Depois vocês pensam no que isso quer dizer, tá? É meio bizarro. Se eu bato Alt 2, Alt J, eu vou para essa introdução ao Emacs daqui. Deixa eu abrir ela numa outra janela com Alt 3, Alt E. Essa que eu falei que era uma introdução. Se eu bato Alt 5, Alt J, a gente vai para uma introdução sobre o EV, aquele índice. O mnemônico é o seguinte, E é a quinta letra do alfabeto, então meta 5 lembra E. Então, introdução ao Emacs e ao EV. E o 2 eu não sei explicar, deixa para lá. E se a gente bate Alt 50J, a gente vai para esse readme daqui. Então esse readme tem essas instruções aqui em cima, até o item 7. Tem esse resumo aqui muito resumido. E depois, nesse caso, tem um monte de linhas que eu acrescentei só para não me perder nessa apresentação. Então, os targets mais importantes são esses. E está aqui, estou no readme de novo. E agora eu preciso apresentar um que é esse target daqui. Find v update links. Porque toda vez que sair uma versão nova do EV, ou se você quiser instalar o EV em outro lugar, você vai poder usar isso. Então, deixa eu executar isso aqui. De novo, como em todos os buffers temporários gerados pelo EV, a gente tem um header. Agora eu vou explicar aqui o que quer dizer essa parte de cima do header. Porque aqui tem uma explicação textual, que vocês podem reler milhares de vezes. Na maior parte dos buffers que são buffers de Elixir Hyperlinks, a primeira linha, ou às vezes as primeiras linhas, elas geram um buffer de novo. Então eu posso fazer qualquer bagunça aqui, e se eu executo essa linha, eu eu recrio esse buffer. Está aqui. Agora, essas três linhas daqui, que são parecidas com a primeira, elas chamam a mesma função que gera essa tela daqui, só que elas chamam ela com parâmetros diferentes. Esse parâmetro daqui é o parâmetro de onde é que a gente quer instalar o EV, em que diretório a gente vai descompactar os arquivos da EV. Então, nessa demonstração que eu estou fazendo, eu estou descompactando tudo no arquivo temporário, /tmp/ev. Mas eu também posso descompactar no arquivo no diretório home/ev, para deixar ele permanente. E aí, repara, quando eu executar essa expressão daqui, várias coisas nesse buffer vão mudar. Por exemplo, esse diretório daqui vai mudar. Então, presta bem atenção. Vou executar isso daqui. Olha lá para baixo, no meio da tela. Mudou. Essa última expressão daqui, ela também vai gerar o buffer, só que com esse parâmetro daqui. Chaves dir. Que não é um nome de diretório, pelo menos não é um nome válido, mas isso vai servir para a gente ver em que posições desse buffer estão sendo substituídas. Então, esse buffer daqui, na verdade, é gerado por um template que substitui nesses lugares daqui o nome do diretório por esse parâmetro aqui de cima. Então, só para fazer a coisa ficar um pouquinho mais diferente, deixa eu instalar o EV no home/ev2. Então agora vocês estão vendo que a primeira linha gera esse buffer com o parâmetro ev2 mesmo. Olha aqui o ev2. E essas outras três linhas daqui, elas geram um buffer parecido com esse com determinados parâmetros recomendados. O /tmp/ev para a instalação temporária, o home/ev para a instalação permanente, e isso aqui só para a gente entender como é que o template funciona. E aí agora a novidade. Esse bloco daqui, ele vai baixar o tarball do EV, que está aqui, e vai descompactar ele. E aí vai abrir o README com o Emacs.
A ideia que eu falei de que o EV serve para automatizar quase tudo, quer dizer que eu detestava lembrar desses comandos daqui e ter que bater eles a toda vez. Eu também detestava ter arquivos com instruções em português a respeito do que eu tinha que fazer e ter que traduzir o português para o executável a toda vez. Então, eu inventei vários modos de poder mandar comandos para programas externos. Quando eu executo essa linha daqui, deixa eu executar ela primeiro do jeito mais precário, que é com Alt-E. O Emacs vai dividir a tela em duas e ele vai mostrar um shell rodando aqui à direita. Então, aqui a gente tem um buffer temporário que está com o nome dele é shell e ele está rodando um shell. Olha, aqui o Emacs está avisando que ele está no modo shell, rodando, e além disso tem esse extra daqui dizendo que as teclas da EV estão disponíveis. A ideia para isso é o seguinte, terminais são coisas textuais, e o Emacs é feito para lidar com tudo que é texto. Então, os comandos que eu posso... num terminal de verdade, eu dou o comando aqui, aí aperto Enter, e o comando é executado. Num terminal rodando dentro do EV, do Emacs, eu posso fazer a mesma coisa. Dou um comando aqui, bato Enter e o comando é executado. Mas, como os programadores do Emacs quiseram que esse modo fosse mais poderoso ainda do que um terminal, eles permitem que a gente ande com o cursor para todo lado, faça copy e paste disso aqui para outros lugares e até altere esse histórico daqui. Então eu posso editar essa coisa daqui e depois chamar alguém para ver aqui. Olha, eu pedi para o shell calcular 1 mais 2 e o shell disse que o resultado era 5. Então a gente viu que esse app shell daqui, ele divide a tela em duas e ele cria um terminal do outro lado. Mas, e daí, né? Porque o que a gente quer fazer é mandar esses comandos para o terminal. Então, se eu executo isso, o que acontece é que agora o EV sabe que comandos têm que ser mandados para esse shell daqui. Uma das coisas que acontece quando eu digo app shell é que eu defino que o target para mandar comandos para fora é o buffer shell. E agora, quando eu bato F8 numa linha, o que vai acontecer é que o Emacs vai pegar essa linha daqui, deixa eu fingir manualmente, simular manualmente o que vai acontecer. Esse conteúdo dessa linha é copiado para cá, e aí a gente vai dar um Enter. Então, se eu ponho o cursor aqui e eu bato F8, o que o Emacs vai fazer, e isso é uma funcionalidade do EV, na verdade do EPIT, que é um módulo do EV que vocês podem usar sem instalar o resto do EV, é que ele vai mandar essa linha para o target buffer, que é o shell, e vai dar um Enter, o que vai fazer com que o shell execute ela. Deixa eu fazer isso com todas essas linhas. Eu acabei de limpar o diretório home/ev2, eu vou criar ele de novo, eu vou entrar nele, repara que meu prompt do shell, nesse caso daqui, está dizendo em que diretório eu estou. E vou executar isso aqui só por garantia, eu botei isso no script só para garantir que eu ia ter que baixar de novo o tarball. Agora eu baixo o tarball com wget, agora eu descompacto ele. Então pronto, agora o ev2 está descompactado no diretório home/ev2. Agora a gente pode executar esse teste daqui. Deixa eu executar a primeira versão com -q para não carregar nenhum arquivo extra, só os arquivos básicos da Emacs. E com as opções que eu comentei lá no início, só para as cores serem as cores preferidas. Então eu executo isso, demora um instantinho e um novo Emacs é aberto, usando uma fonte maior do que a anterior, mas abrindo o EV-README aqui. Ó. E aí eu posso testar essas instruções que estão aqui. Repara que a gente ainda não está em modo EV,
Então, a gente teria que seguir as mesmas instruções. Chegar aqui, bater Ctrl X, Ctrl E. Agora a gente está em modo EV. E repare que nesse diretório não existe um arquivo 2.el. E repare que a gente não está mais no diretório temporário de antes. Aqui a gente está no diretório /home, /edrx, /ev2. Se der o comando Alt+X pwd, ele vai dizer que o diretório é home /ev2. Enquanto aqui, esse readme está sendo aberto no /tmp/ev, que, como eu disse, eu ia fazer a demonstração no diretório temporário. Então, aqui a gente abriu o Emacs a gente já está rodando o Emacs num diretório no meu home, quer dizer, um diretório não temporário. A gente abriu o readme aí e a gente ainda não instalou o EV. A única coisa que a gente fez até agora foi que a gente baixou o pacote do EV2 da internet e a gente descompactou ele. Mas instalar o EV, no sentido completo, quer dizer que quando a gente inicializar o Emacs, ele vai carregar o EV, ou seja, ele vai entrar no modo EV por default. Ou pelo menos ele vai nos permitir entrar nesse modo mais facilmente. Então primeiro deixa eu fazer a instalação simples, que é a instalação Ai, caramba, me perdi. Que é a instalação que vai carregar o EV por default. Isso eu posso fazer daqui mesmo, porque eu estava no... eu estava aqui, eu estava só fazendo esse teste. Deixa eu só confirmar uma coisa, pronto. Então, repare que no final desse buffer daqui, que é o buffer gerado pelo find ev update links, tem esse bloquinho aqui dizendo tell Emacs to load ev2 by default. Então, se você ainda não entende nada a respeito do que quer dizer essa história de arquivo de inicialização do Emacs, é melhor você ver essa página aqui do manual do Emacs. Ó. Aqui ela explica que quando a gente inicia o Emacs, ele normalmente tenta ler um programa em Lisp de um arquivo de inicialização, etc. Agora eu vou rodar essa expressão um pouco complicada daqui para abrir o meu ponto Emacs numa outra janela, na janela da direita. Na verdade, meu ponto Emacs é gigantesco. Se você é um novato, provavelmente seu ponto Emacs ou está vazio ou está quase vazio. E aí essas instruções dizem que a gente tem que copiar essas linhas daqui para o nosso ponto Emacs. E agora repara que nesse bloquinho daqui, que são primeiro alguns comentários e depois um pouquinho de código em Lisp, tem várias referências ao nome do diretório onde a gente descompactou o EV2. Então, quando a gente rodou isso aqui em cima, a gente criou o diretório home /ev2 e a gente baixou os arquivos dele no diretório home /ev2. Então, esse arquivo daqui, ele vai abrir o diretório home /ev2 para a gente ver todos os arquivos que tem lá. Então tem o arquivo version e todos esses arquivos em Lisp. E mais o ev2.tgz que a gente baixou da internet. Esse aqui abre o readme. Isso aqui é só para a gente ter certeza de como é que esse bloco foi gerado. E as recomendações são que a gente pegue esse bloco daqui e copie ele para o nosso ponto Emacs. Então ele tem esses comentários que eu acabei de examinar com vocês. E depois o que ele diz para o Emacs executar é o seguinte. Ele diz, Emacs, toda vez que você for ler arquivos, toda vez que a gente pedir para você ler algum arquivo em Lisp, você também vai procurar no diretório home /ev2. Aí depois ele diz, olha Emacs, agora leia o arquivo ev2all. O arquivo ev2all, ele é esse arquivo daqui, que é um arquivo que lê um monte de outros arquivinhos da EV. Então ele é um programa que é feito só de requires, exceto por esse provide aqui do final, que diz que deu tudo certo.
Então ele tem um monte de requires, cada um deles com hiperlink, para se a gente quiser seguir o código-fonte. Ele é até interessante de ver se você já estiver muito interessado em Lisp, porque ele lê os arquivos de Lisp do EV mais ou menos em ordem indo do mais básico para o mais complicado. Então o EPIT não depende de nada. O EVROP ele se refere a algumas funções que estão definidas no EPIT. Esses caras daqui definem coisas mais avançadas que usam funções dos anteriores, etc, etc, etc. Então, do programinha que o Emacs vai executar toda vez que ele for inicializado, essas duas primeiras linhas elas carregam o EV. Mas elas ainda não fazem com que o Emacs entre em modo EV. O que faz com que ele entre em modo EV é ele executar essa última linha daqui, EV Mode 1. Mas se você não quer que o Emacs execute entre em modo EV quando você entra nele, você pode comentar essa linha daqui. Deixa eu mostrar. Eu vou dar um copy-paste para cá. Repara que coisas em cor de laranja. Acho que isso vai virar uma espécie de marrom no vídeo por um problema do FFmpeg. Então, as coisas em laranja são comentários e não são executadas pelo Emacs. Se eu coloco essas duas linhas executáveis aqui no meu ponto Emacs, quando o Emacs iniciar, ele vai executar essas duas coisas, não vai executar esse EV Mode 1. Se eu executo isso aqui, ele vai executar o EV Mode 1 e ele vai entrar em modo EV. Agora, repara que para a gente entrar e sair do modo EV, tem vários modos. Isso está explicado num lugar melhor, desculpa. Tá explicado aqui, ó. Desculpa a demora. Como eu mostrei, EV Mode 1 ativa o modo EV. EV Mode 0 desativa o modo EV. Inclusive, repara, agora a gente não está mais no modo EV. Então agora o Alt-E ele não serve mais para executar expressões em Lisp. Se eu bater Alt-E, vai acontecer uma coisa completamente diferente, o cursor vai para cá. Então agora para executar expressões em Lisp eu preciso Ctrl+X, Ctrl+E. Então executei isso, voltei para o modo EV. E existe um outro modo da gente ativar e desativar ele, que é batendo Alt-X, que é o modo da gente chamar comandos pelo nome, EV Mode. Então isso aqui também ativa e desativa o modo EV. E para as pessoas mais paranoicas que estão achando que o EV é interessante, mas que ele pode interferir muito com o Emacs, porque ele define algumas teclas extras, deixa eu mostrar que não são tantas teclas extras assim. Aqui está o help do EV Mode. O EV Mode, da mesma forma que a gente olhou o help do Ctrl+X, Ctrl+F, que era o Find File, aqui a gente tem o help da função EV Mode. Isso aqui é um hiperlink, que vai para a definição da EV Modes no código-fonte. Esse help daqui fala das teclas que o EV Mode define. Então, meta-ezinho, meta-ezão a gente já viu. Repara que esse help daqui está cheio de hiperlinks. Isso aqui é um hiperlink para a documentação em modo intro. Meta-kzinho e meta-kzão são comandos para matar o buffer corrente. Eu não falei do meta-k maiúsculo. O F8, que eu só expliquei em parte até agora, ele manda uma linha para o target e a gente muitas vezes usa ele para controlar shells. Eu ainda não falei dessa ideia de que ele executa a linha como Lisp se ele começa com a estrela vermelha. E o meta-j é o add-jump, ele sozinho ele pula para um determinado lugar e com prefixos numéricos ele pula para outros lugares. Depois tem um monte de comandos que a gente não viu direito, que todos eles são da forma meta, letra maiúscula. Até onde eu sei, o Emacs não define nenhum comando padrão que seja da forma meta, letra maiúscula. Se você bate, por exemplo, meta Z maiúsculo,
e o meta Z maiúsculo não está definido, ele tenta executar o meta Z minúsculo. Então, normalmente essas teclas meta, letra maiúscula não interferem com nada do próprio Emacs. As outras que podem interferir são meta Ezinho, meta K e F8 e meta J. Aqui tem uma série de comandos de help do EV, que a gente só viu um, porque eles em geral criam aqueles buffers com muitos hiperlinks. E tudo isso aqui começa com meta H. Basicamente isso. E esses links daqui no final do README, eles apontam para os lugares onde aparece a versão HTMLizada dessas introduções. Todas elas estão HTMLizadas. Pode ser meio feinho, mas os links funcionam. Então, umas pessoas podem achar muito esquisito que tem um hiperlink aqui, mas, poxa, se você entende o que esse hiperlink quer dizer, acho que é prático. E esse hiperlink aqui, por enquanto ele está apontando para uma seção daquele meu artigo antigo sobre o EV que eu disse que está totalmente obsoleto, ou seja, não leiam, mas eu vou consertar isso daqui a pouco. Esse hiperlink daqui aponta para um help que vai te explicar que função é essa. E nesse help do Emacs, isso aqui serve como uma espécie de índice para aprender essas teclas básicas daqui. A minha página está aqui, angg.tw.net, ela tem uma seção específica sobre o EV. Qualquer coisa vocês podem me mandar um e-mail, por favor me mandem, tá? Estou precisando de feedback, mesmo perguntas me ajudam a saber o que está claro e o que não está. E eu estou entrando com frequência no IRC, na Freenode. Então, se você já sabe usar o IRC, toda vez que eu conecto no canal do EV, do IRC, que normalmente é um canal bem vazio, e o meu nome de usuário é DRX. E eu acho que é isso por enquanto. Ah, não, peraí, faltou uma coisa. Faltou explicar o que era o F8 aqui, ó. Então eu mostrei que quando a gente executa uma linha como essa, como Lisp, ela vai dividir a tela em duas e quando a gente dá F8 nessas linhas daqui, esses comandos vão ser mandados para o shell que está rodando na outra tela. Agora repara, se eu mato esse buffer daqui do shell e eu executo essa linha daqui, o F8 vai fazer uma coisa um pouco mais complicada. Ele vai descobrir que o shell não existe, ele vai recriar esse shell e vai rodar esse primeiro comando. Agora o ponto crucial. Repare que esse bloco daqui ele começa com essas três linhas que começam com estrelas vermelhas. Quando eu bato F8 numa linha, a primeira coisa que o Emacs faz é ver se ela começa com estrela vermelha ou não. Porque se ela começar com a estrela vermelha, isso quer dizer que o resto da linha é Lisp e esse Lisp tem que ser executado. Se ela não começa com estrela vermelha, o que isso quer dizer é que essa linha daqui tem que ser mandada para o target. Então, quando eu bato F8 nessa linha daqui, eu ou crio um shell, ou crio um shell novo, ou, se já existe um buffer shell, eu reuso esse buffer. Quando eu rodo essa linha app.kill, repara que o EV já sabe que o target, por enquanto, é o shell. Então, quando eu rodar isso aqui, ele vai matar o target atual, vai matar o buffer do shell. E quando eu rodar essa, ele vai criar um buffer do shell de novo. Então, essa ideia é meio esquisita, mas o que acontece é que... Deixa eu fazer uma demonstração boba aqui. Aqui a gente tem um shell sujo. Um shell que já está rodando alguma coisa e que pode estar num diretório que não é o diretório usual. Se eu rodo essas três linhas, eu deleto o shell e recrio o shell. Então, eu estou num shell limpo, que é mais ou menos previsível. Ele vai estar no mesmo diretório que esse buffer daqui. Ele não vai ter nenhuma variável esquisita, ele não vai ter nenhum modo esquisito, etc, etc. Então, se eu quero criar uma série de comandos que fazem uma determinada tarefa, e eu quero testar que esses comandos funcionam de forma limpa, em geral eu quero testar eles num shell novo. E aí eu rodo essas três linhas daqui, e isso me cria um shell novo. Como é que a gente cria essas linhas com estrela vermelha?
Tem um jeito de baixo nível e um jeito de alto nível. O jeito de baixo nível é o seguinte: essa estrela vermelha daqui é um caractere 15. Repara, o caractere 15 corresponde a Ctrl+O. Então eu poderia bater Ctrl+Q, Ctrl+O e aparece uma estrela vermelha. Se eu bato Ctrl+Q, Ctrl+A, aparece um Ctrl+A, Ctrl+Q, Ctrl+B, aparece um Ctrl+B. Mas eu disse para Emacs que Ctrl+O tem que virar a estrela vermelha. Então esse é o modo de baixo nível. Eu bateria isso e depois alguma coisa. Lá. Agora, o modo prático é eu simplesmente bater Shell aqui e bater Alt-Shift-T. Então, essa linha que só tinha o Shell, ela é transformada em 3 linhas. Agora deixa eu mostrar uns exemplos dessa história, porque isso aqui é meio banal, né? A gente está simplesmente mandando alguns comandos simples para o Shell. Tem um arquivo de introdução sobre o EPIT, que fala bastante coisa a respeito do F8. E tem vários exemplos. E logo depois disso tem exemplos de como usar o EPIT para outros targets. Nesse exemplo daqui, a gente cria um target para o Python. Então a gente tem um terminal rodando Python. Espera aí. Pronto, aqui estava chovendo e eu achei que o barulho da chuva podia atrapalhar na apresentação. Então agora esses comandos daqui vão ser mandados para o Python. Defini uma função no Python e executei essa função. E aqui tem um exemplo da gente usando, de que dá para usar o EPIT com vários targets, dá para alternar entre os targets. Então esse bloco daqui vai recriar um shell, vai criar um shell novo. Esse bloco daqui vai criar um interpretador de Python novo. Esse aqui vai reusar o shell que já existe, esse aqui vai reusar o Python que já existe. Vamos ver, ó. Cria um shell novo e manda isso aqui para o shell. Cria um Python novo e manda isso aqui para o Python. Reusa o mesmo shell. Isso aqui quer dizer que a gente está mandando mais uma linha de texto para o arquivo /tmp/o. Agora, reusa o Python e dá um comando que é igual ao comando anterior, que vai pedir para imprimir o conteúdo do arquivo /tmp/o. Tem exemplos muito mais avançados. Aqui tem um exemplo que eu vou só mostrar ele rapidinho, porque ele usa umas funções bem mais avançadas, umas funções de baixo nível até. Nesse exemplo daqui, a gente abre um shell, um terminal rodando shell e um terminal rodando Python, tudo visível na tela ao mesmo tempo. Aqui eu seleciono que o target é o Python, aí aqui eu mando vários comandos para o Python, agora eu mudo para o shell, mando vários comandos para o shell, volto para o Python, volto para o shell, volto para o Python. Então, isso foi uma explicação breve do que o F8 faz e é capaz de fazer. Mas, na verdade, o meu objetivo dessa introdução era fazer com que vocês tivessem alguma noção do que o EV pode ser e com que vocês conseguissem usar as teclas mais básicas, que são o Alt-E para executar, que muitas vezes é para seguir hiperlinks, o Alt-K para voltar de hiperlinks, matando o buffer atual, o Alt-J e o F8. Então a ideia é que o F8 é um dos meus truques de marketing para o EV. Se as pessoas pensam que Emacs é muito complicado, quando elas veem o que elas podem fazer com o F8, elas muitas vezes ficam empolgadas. E o F8 acaba sendo uma desculpa para elas aprenderem o resto. Então é isso por enquanto. E as apresentações mais avançadas vão ser feitas em separado. Se você está vendo isso aqui no YouTube, você provavelmente vai estar vendo uma versão com uma definição menor, mas tem uma versão com a definição perfeita em que dá para ler tudo no meu site. A própria descrição do site no YouTube deve falar a respeito disso. Como eu já falei, eu sou o Eduardo Ox. Se vocês procurarem por Eduardo Ox no Google, provavelmente a primeira resposta vai ser o meu site, que é esse daqui. É isso aí. Tchau.